Oi gente, eu sou Emirton e hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto bastante sério, que são as contas públicas do município de Ibaretama. Para quem não sabe, gente, eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto, onde eu analisei a situação das contas públicas do município nos primeiros 4 meses desse ano, baseados no relatório de acompanhamento do TCM, que hoje é o TCE. Esse vídeo está no Facebook, tá na página Faça Diferente. Eu sugiro que vocês vão lá, deem uma olhada. É um vídeo bastante completo, onde eu analisei ponto a ponto lá esse relatório do TCM sobre o município de Ibaretama. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar o segundo relatório do ano, feito pelo TCE, sobre as contas públicas do município. Então, assim, gente, esse relatório ele já saiu faz um tempo, então, nesse quesito a gente está até um pouco atrasado em divulgar essa informação, porém, eu acho que o momento é bastante oportuno para a gente divulgar esse vídeo, porque, como todo mundo já sabe, e para quem não sabe, eu dou a informação agora, a Justiça bloqueou as contas do município de Ibaretama há poucos dias atrás para garantir o pagamento de salários atrasados aos funcionários, o que é aí um indicativo de o quão grave está a situação das contas do município, a ponto da Justiça ter que ser acionada e tomar uma medida drástica como essa, que é bloquear as contas para poder garantir aí o pagamento dos funcionários, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à análise do relatório. Então, vamos lá, começar falando sobre receitas. Bom, gente, a receita do primeiro quadrimestre desse ano do município de Ibaretama ficou aí na casa dos R$ 8.300.000 nos primeiros 4 meses do ano. No segundo período do ano, ou seja, no segundo quadrimestre, essa receita caiu para a casa aí de R$ 7.920.000, ou seja, foi uma queda aí entre períodos da casa de R$ 418.000 a menos. Quando a gente acumula as receitas obtidas nos 2 períodos, a gente vai ver que a receita total dos primeiros 8 meses do ano do município ficou na casa dos R$ 16.260.000, e quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, de 2016, a gente vai ver que houve uma variação negativa de cerca de R$ 206.000. Ou seja, nesse período dos primeiros 8 meses do ano, a receita do município foi, esse ano, R$ 206.000 menor do que no ano passado. Agora vamos falar um pouco sobre as fontes de receita. Bom, gente, basicamente, como eu já falei aqui até no outro vídeo, o município sobrevive a partir de transferências que ele recebe da União e do Estado. Para vocês terem ideia, a porcentagem da receita do município que vem dessas transferências, no primeiro quadrimestre, ficou na casa dos 97,7%. E nesse segundo quadrimestre, recuou um pouquinho ali, mas ficou na casa dos 96,3%. Então, eu vou falar aqui de receitas, apenas das receitas de transferências, porque é praticamente irrisório falar das receitas próprias do município, o que é um problema. Então, vamos lá, gente. No primeiro quadrimestre do ano, se a gente pegar todas essas receitas de transferências, que inclui FPM, as transferências para a educação, para a saúde, ICMS e entre outros, mas esses são os principais, o município obteve de transferências R$ 9.067.000. É o que estava lá como receita de transferências. No segundo quadrimestre do ano, também houve uma queda, para R$ 8.447.000, ou seja, uma variação aí negativa de cerca de R$ 620.000 de um período para o outro. Quando a gente faz o acumulado do ano, esse total de transferências já chega aí na casa dos R$ 17,5 milhões de reais, e quando a gente faz a comparação com o igual período do ano passado, a gente vai ver que o município recebeu praticamente o mesmo valor. Na verdade, ele recebeu R$ 55.000 a mais do que no ano passado, se a gente comparar os 2 períodos dos primeiros 8 meses do ano.
tá bom? Então agora vamos para as despesas. Bom, gente, nas despesas executadas totais do município, nos primeiros 4 meses do ano, o município executou R$ 13.290.000. No segundo quadrimestre do ano, houve uma queda bastante expressiva. O município executou despesas da ordem de R$ 8.025.000, o que representa aí uma variação negativa da casa dos R$ 5.260.000. É uma diferença bem grande de um período para o outro. No acumulado do ano, as despesas aí chegam a R$ 21.300.000, e quando a gente compara com o igual período do ano passado, a gente vai ver que o município de Baretama neste ano gastou R$ 1.237.000 a mais em execução de despesas do que no ano passado, nesse período dos 2 primeiros quadrimestres. Quando a gente então vai detalhar essas despesas, quando a gente pega por função, eu separei aqui para falar apenas 3 funções que são as mais importantes, que é educação, saúde e também as despesas administrativas. Falando de educação, gente, o que chama a atenção é que a gente vai ver, comparando os relatórios, que neste ano de 2017, nos primeiros 2 quadrimestres, o gasto do município na função educação foi R$ 887.000 acima do que foi no ano passado, nesse igual período. Quando a gente vai para a função de educação, as diferenças não são tão grandes. E o que eu vou destacar aqui é que quando a gente pega o acumulado dos 2 quadrimestres, esse ano o município gastou R$ 214.000 a menos em saúde do que no igual período do ano passado. Esse é o dado que eu destaco aqui. Aí agora nós vamos falar sobre as despesas administrativas e aqui eu vou me estender um pouco mais. Então, gente, no primeiro período desse ano, primeiro quadrimestre, a despesa administrativa do município foi de R$ 970.000, bastante elevada. No segundo quadrimestre, isso já se elevou, foi para R$ 1.032.000 aproximadamente, o que dá aí uma diferença de mais R$ 62.000 entre períodos. Quando a gente pega o acumulado dessas despesas no ano, a gente já chega aí um pouco mais de R$ 2 milhões apenas com despesas administrativas. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, a gente vai ver que em 2016 as despesas administrativas ficaram na casa de R$ 1.158.000, o que dá aí uma diferença de R$ 843.000 a mais esse ano só com despesas administrativas. Então esse aí é um dado para a gente se destacar como cresceram muito rápido essas despesas administrativas no município. Agora, gente, analisando a despesa com pessoal pelo vínculo de função, a gente destaca aqui, vamos separar as despesas com o pessoal efetivo, os prestadores de serviço, pessoal comissionado e também eletivo. Então, gente, no primeiro quadrimestre desse ano, as despesas com pessoal efetivo ficaram aí na casa dos R$ 3,5 milhões. No segundo período do ano, segundo quadrimestre, essa despesa já subiu para a ordem aí de quase R$ 3.700.000, ou seja, que dá uma diferença aí de mais de 140 mil entre um período e outro. Quando a gente compara o acumulado desses 2 períodos com iguais 2 períodos do ano passado, a gente vai ver, no entanto, que esse ano a despesa com pessoal efetivo foi menor do que a do ano passado, na casa dos R$ 114.000 a menos. Aí a gente vai agora para os prestadores de serviço. Os prestadores de serviço, gente, também não houve grandes alterações
né? E o que chama a atenção aqui nesse caso também é que esse ano a despesa com esse pessoal está abaixo do ano anterior. Quando a gente acumula os dois períodos, primeiro e segundo quadrimestre de 2017, compara com o igual período de 2016, a gente vai ver que existe uma diferença de R$305 mil a menos pagos este ano, né? Porém, aí agora a gente vai aqui para um destaque, que é os gastos com o pessoal comissionado. Vejam bem, neste ano, no primeiro quadrimestre do ano, os gastos com o pessoal comissionado foram da ordem de R$746 mil. No segundo período do ano, em análise, esse gasto já subiu. Ele pula para R$931 mil, ou seja, um aumento aí da casa de R$186 mil de um período para o outro. No acumulado do ano, o gasto com esse tipo de contratação já está em R$1.677 mil. No ano passado, no igual período aí de 8 meses, esse gasto tinha ficado em R$840 mil, né? Percebam a diferença. Ou seja, esse ano o gasto com o pessoal comissionado já é da ordem de R$837 mil a mais do que no ano passado, né? Esse é um dado aí para prestar bastante atenção. E a questão do pessoal eletivo, gente, né? Ou seja, que é o prefeito, o vice e os vereadores, né? No primeiro período do ano, os gastos ficaram na casa dos R$219 mil para os primeiros 4 meses do ano. No segundo período, esse gasto diminuiu um pouquinho, ficou na casa de R$217 mil. E quando a gente compara com o igual período do ano passado, aí sim houve uma grande diferença, porque esse ano o pessoal eletivo consumiu R$170 mil a menos do que no ano passado. É realmente aí uma boa economia. Agora, gente, vamos analisar aí as despesas separando o pessoal não por vínculo de função, se é efetivo, contratado, comissionado e tal, mas por onde as pessoas trabalham, né? E aqui, novamente, eu separei apenas 4 áreas, né, para colocar aqui no vídeo, porque se fosse analisar tudo ia ficar muito grande, né? Eu separei as áreas mais né, que eu julguei mais importantes. Educação e saúde, e também para fazer um comparativo, gabinete do prefeito e Câmara Municipal. Ok? Com relação aos gastos com o pessoal dessas áreas. Então, gente, na educação, uma coisa que chama a atenção quando a gente analisa, né, ambos os relatórios é que este ano o gasto com o pessoal da educação, né, não o gasto com toda a educação, mas especificamente o gasto com o pessoal da educação, ficou R$338 mil a menos que no ano anterior, quando a gente compara aí os primeiros 8 meses do ano. Na saúde, as diferenças foram ainda menores, mas também foram negativas. Quando a gente também acumula os dados do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre, compara com o do ano anterior, a gente vai ver que o gasto com pessoal na área da saúde ficou R$20 mil a menos do que no ano passado. Porém, quando a gente vai analisar os gastos no gabinete do prefeito, essa lógica ela se inverte, né? Então vamos lá. Esse ano, no primeiro quadrimestre do ano, os gastos com pessoal do gabinete do prefeito ficaram na casa de R$236 mil no primeiro quadrimestre. Quando a gente vai para o segundo, esse gasto aumenta, já vai para casa aí dos R$254 mil, né? Ou seja, no acumulado do ano já se aproxima aí dos R$500 mil o gasto com o pessoal do gabinete do prefeito. Quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, a gente vai ver que esse ano o gabinete já consumiu R$216 mil a mais que no ano passado.
Quando a gente vai analisar a Câmara, é bem curioso porque os dados são bem parecidos com os do ano anterior. Quando a gente acumula aí os dois períodos, a gente vai ver que a Câmara, esse ano, gastou com o pessoal R$ 141 a mais. Não é 141 mil, é 141 reais a mais. Ou seja, praticamente a mesma coisa, né? Enfim, essa é a situação aí dos gastos com o pessoal analisado das diversas formas. E por último, né, gente, a gente vai para a variável-chave, que é aquela do limite de despesa com o pessoal em relação à receita corrente líquida do município. É a partir desse dado que o Tribunal de Contas, né, coloca lá o município como estando numa situação regular ou irregular em relação às suas contas, né? Então, esse quadrimestre, segundo quadrimestre do ano, a situação do município nesse quesito, ela piorou, né? A gente, no quadrimestre passado, tinha ficado com a relação de 68,8%, lembrando que o limite legal seria 54%, né? Ou seja, a gente está muito acima disso, e esse quadrimestre conseguimos ainda piorar um pouco mais, né? O nosso percentual está agora em 71,26%, que mostra, né, como aí esse gasto, né, com o pessoal está impactando, né, no orçamento da prefeitura. Lembrando que o orçamento da prefeitura ele não serve apenas para pagar salários, tem diversas outras coisas que precisam ser feitas, e quando esse limite estoura, como tem acontecido aqui no nosso município, acaba que acontece, né, isso agora que houve nessa semana, né? As contas atrasam, os salários atrasam e os funcionários têm que entrar na justiça, né, buscando meios, e aí a justiça vai e bloqueia as contas da prefeitura para garantir os salários. Então, gente, com esse relatório aqui, a gente percebe aí como as contas, né, públicas do município elas já vêm se deteriorando há muito tempo, né? E quando a gente vai vendo período a período, a gente não vê uma melhora, né? Muito pelo contrário, a gente acaba vendo que essas contas continuam a piorar, né? O que demonstram aí, né, que o poder público, né, tanto atual como as gestões passadas, tem tido uma dificuldade muito grande para lidar, né, com essas questões, principalmente essa questão de manter a folha salarial dentro de um limite aceitável para que o município não fique sempre aí nessa situação irregular. A intenção de levar a informação para muitas pessoas, né, que naturalmente não iriam acessar esse tipo de conteúdo, eu acho que o dever, né, foi cumprido. Tá bom, gente? Então, é só isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.